noite a todos. Hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor lá em Esdras, capítulo 7, 9 e 10 diz: Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O propósito aqui de Esdras, da carta de Esdras, era incentivar aqueles então que haviam regressado, estavam retornando para a terra, na reconstrução de Jerusalém, eles continuarem o trabalho de reerguer Jerusalém, reerguer a cidade, reerguer o templo, E Esdras então e Neemias foram os responsáveis por isso. E quando a restauração, de Israel perdeu o seu vigor, Esdras e Neemias forneceram liderança fiel ao povo. O templo de Jerusalém era de suma importância para o povo, e também para Deus, porque era um motivo ali, o lugar da adoração a Deus. Para que eles então recebessem a bênção de Deus, o povo então precisava voltar ao arrependimento e à santidade. Para isso então era necessária ali a questão do próprio templo. E através então desse retorno do povo de Deus, Esdras e Neemias então têm como objetivo um trabalho de restauração da nação, restauração de Jerusalém e também a restauração do próprio culto a Deus. E cerca então de 60 anos mais tarde, um grupo de aproximadamente 1.500 judeus, liderados por Esdras, voltou para Jerusalém. E Esdras então reorganizou toda a vida religiosa, social, preservando então aqui a integridade espiritual do povo de Deus. E nós vamos ver então nessa noite essa disposição de Esdras no serviço do Senhor. Nós olhamos na quinta-feira passada sobre Romanos capítulo 12, essa nova transformação na nossa mente, essa nova disposição em servir a Cristo. E agora a gente vê essa disposição de um servo do Senhor que decidiu buscar a lei do Senhor. Esdras era então aqui um versato na lei. Esdras capítulo 7, verso 6, diz assim: ele era escriba versato na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Porém, então, ele era aqui versato na lei, ele era um perito, um conhecedor da lei, E além de ser bastante conhecido, ainda, nós temos aqui 7:10, diz que Esdras estava disposto a buscar ainda mais a lei do Senhor, em conhecer mais ao próprio Deus, mais a palavra de Deus. E a disposição de Esdras aqui é na questão de saber dessa parte litúrgica, como Deus deve ser adorado, E Deus deixou um padrão de regras a qual ele quer ser adorado, que foi a sua palavra. Então Esdras decide buscar, na lei do Senhor, o conhecimento ainda mais sobre ele. E muitas vezes na nossa vida nós fazemos planos e planejamos tantas coisas, mas poucas vezes os nossos planejamentos estão em conhecer mais ao Senhor. Não sei se você planejou nesse ano de 2021 ler a palavra do Senhor, de forma completa, de Gênesis a Apocalipse, Mas é importante nós buscarmos conhecermos a palavra do Senhor. Mesmo que esse ano voltamos novamente aí à questão da pandemia, e afastados da igreja, não podemos estar na presença lá do templo, do salão, mas nós estamos nos reunidos em família, E nós mesmos na presença com o próprio Deus. Devemos então ler a palavra do Senhor e ter ela guardada no nosso coração. A cada dia então a gente deve buscar mais e mais crescer no conhecimento do Senhor, E para conhecer no conhecimento dele, nós vamos conhecê-lo e nós vamos saber como ele quer ser adorado através da sua palavra. Nós devemos orar mais, devemos buscar mais a palavra do Senhor, e essa é a disposição de Esdras aqui, Então devemos estar presente nas programações da igreja. É claro que estamos no meio de uma pandemia, A maioria das igrejas com as portas fechadas ou até mesmo alguns impedidos de participar dos cultos, presenciais. Mas Esdras estava aqui trazendo o povo que tinha sido levado para longe da casa do Senhor, a casa do Senhor tinha sido destruída, E Esdras então estava responsável por trazer todo o povo de volta à comunhão com o Senhor. E isso que Esdras está fazendo aqui é para esse retorno, essa volta
aos cultos aqui. É essa volta à adoração a Deus. E muitos desses que foram levados para a Babilônia, muitos morreram lá sem retornarem para Jerusalém, sem retornarem para a comunhão, né, dos irmãos ali. E outros que foram para lá não queriam voltar para Jerusalém, gostaram de ficar longe. Mas Esdras e Neemias, né, eles tiveram ali o trabalho então de reunir esse povo. Depois você pode ler Neemias, capítulo 7, verso 4 até o final. Né? Esdras e Neemias, então, eles permanecem fiéis para levar o povo de volta, então, para adorar a Deus. Ele decidiu buscar a lei do Senhor, e esse buscar a lei do Senhor aqui também é de transmitir e ensinar a essas outras pessoas. E Esdras, e também no verso Esdras 7:10 diz que Esdras tinha disposto o coração a buscar a lei do Senhor e para cumprir, né, cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos. Então Esdras tinha disposto o coração a buscar, mas também cumprir a palavra de Deus. E esse fato de Esdras ter buscado aqui, essa palavra cumprir aqui a palavra de Deus, é além de ensinar, não é? Mas é então praticar aquilo que ele mesmo estava ensinando. É um testemunho de grande importância, não é? Na parte do aprendizado. Pois se o que ensina, não pratica, se torna então uma liderança fraca. Não? Olha lá, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 24. Diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, nós temos aqui em Mateus 7, 24 a 29, mostrando, né, que esse homem, então, que ouve a palavra do Senhor e obedece, é considerado, então, como esse homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, mas ela permanece firme. Quanto mais, né, nós temos praticado a palavra de Deus, mais nós vamos também cumprir os seus ensinamentos. Mas nós devemos viver isso, meus irmãos, olhando para a palavra de Deus e tendo ela como regra de fé e prática nas nossas vidas. Salmo 119, 105 diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E quando a gente olha para a palavra de Deus sendo essa lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela só vai ser lâmpada e luz se nós conhecermos, se nós buscarmos, se nós lermos, entendermos e praticarmos em nossas vidas. Eu lembro de uma viagem que nós fizemos lá para Santarém, não é? Numa das comunidades ribeirinhas ali, e durante a madrugada nós saímos para uma caça e estava com um lugar muito bonito, e nós em meio a uma mata muito fechada, mas um pouco de reflexo da luz, da lua que entrava na mata, ela clareava o caminho, né, a trilha onde a gente ia trilhar à noite, né, durante a madrugada, até a gente chegar ao local da nossa caça. Mas era impressionante ver que no meio daquela escuridão da mata amazônica, o caminho que a gente ia trilhar ali, ele estava todo iluminado, né, por algumas frestas no meio da floresta ali, da luz da lua, né? E olhando para a palavra de Deus, nós temos ela como essa lâmpada e luz para os nossos pés aqui, e lâmpada para o nosso caminho, né? É interessante ver que a palavra do Senhor é isso mesmo, ela traz um norte, ela traz a direção para onde nós devemos seguir. Né? Segundo Timóteo 3, 16, 17, diz que toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a gente olha para a palavra de Deus e deve ter ela como esse mapa para o viajante, deve ter ela como esse caminho, né, para a gente conhecer e chegarmos até ao nosso próprio Deus. É isso que Esdras dispôs o seu coração para buscar, conhecer mais ao Senhor. Esdras dispôs o seu coração para praticar a palavra de Deus e colocar em prática a sua vida, e também para ensinar. Esdras 7, 10, no final, ele diz, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Né? Então, quando a gente ouve a palavra do Senhor, quando a gente pratica a palavra do Senhor, nós temos autoridade, né, para dizer para alguém fazer ou experimentar aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Nós temos autoridade, teremos respaldo, teremos experiência no assunto.
Isso que Tito, capítulo 2, 7 e 8 diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino te mostra íntegro, ou integridade, também reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Então Esdras dispôs o seu coração para buscar, para ensinar, para cumprir, e agora para ensinar a Israel seus estatutos e juízos. E também, fazemos então anunciar essa palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem. Devemos também, como essa nova disposição da nossa vida, buscar a palavra do Senhor em conhecimento, em cumprir na nossa vida, mas também ensinar a palavra de Deus àqueles que não conhecem. E nós muitas vezes estamos na igreja há muitos e muitos anos e achamos ainda que não estamos aptos para ensinar ninguém. Mas nós devemos já começar a proclamar o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus em Mateus 28, 19 a 20 diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E essa palavra ide ali é mais ou menos que um indo. Onde você estiver indo, você deve então anunciar a palavra do Senhor a todos aqueles então que estão ao seu redor. É dever então de todos aqueles que foram alcançados por a graça de Deus ensinar aos outros também sobre a palavra do Senhor. Esdras tinha disposto seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar a Israel seus estatutos e juízos. E nós, meus irmãos, como cristãos e alcançados por essa graça, também devemos buscar mais ao Senhor. Devemos obedecer a sua palavra. Devemos ensinar a sua palavra àqueles que ainda não conhecem. E muitas vezes nós fazemos planos, inventamos e pensamos em tantas coisas. Mas será que Deus está em nossos planos? Sabemos também que temos muitas responsabilidades que nos é exigida pela palavra de Deus. E precisamos nos dispor o nosso coração para o serviço cristão. Que aí você possamos alcançar o alvo, o objetivo, que é glorificar a Deus em tudo. Em todos os momentos da nossa vida. E viver para a honra e para a glória dele. E que nesse restante de ano de 2021, nós possamos buscar mais a Deus, praticar mais a palavra de Deus e ensinar sobre Deus em meio à pandemia. Vai dar trabalho para quando retornarmos aos cultos presenciais. Vai dar trabalho para trazer aqueles que já se acostumaram a ficar em casa. Mas tenhamos fé e disposição para cumprirmos a obra a qual o Senhor Jesus Cristo nos chamou. De alcançar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão indo para o inferno. E nós temos a palavra de salvação, a palavra de Deus, a qual nós devemos anunciar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê ânimo, força, fé para buscar a palavra do Senhor, para cumprir, praticar os seus ensinamentos e para ensinar a todos aqueles que ainda não conhecem. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer ao Senhor a oportunidade de termos a Tua palavra em nossa língua, aqui, ó Deus, em nossas mãos. E agradecemos a Deus porque o Senhor mesmo, Deus, é um Deus presente que nos ajuda, que nos ensina. Pai. Então eu clamo a Ti, ó Deus, para que o Senhor aumente a nossa fé, nos ajude a buscar mais ao Senhor, nos ajude, Deus, a praticar a Tua palavra e nos ajude também, Deus, a ensinar a Tua palavra àqueles que ainda não conhecem. Assim, Deus, nós clamamos a Ti pedindo misericórdia, pedindo que o Senhor nos ajude, nos dê ânimo, disposição para tudo isso, Deus. E também, Deus, eu quero nessa oração colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos que estão enfermos, que estão necessitando do Senhor, estão precisando, ó Pai, do Senhor, precisando, ó Deus, de hospital, de oxigênio, de medicamento, de cura, de libertação, ó Deus, que o Senhor esteja visitando a cada um dos meus irmãos. Abençoe, guarde, proteja, sustente, Pai. Assim eu oro, eu clamo, no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e que é o nosso Salvador. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, em paz e tenha uma boa semana.